Meu nome é Vanessa, eu sou aluna do curso de Licenciatura em Artes Visuais pelo Polo Uninter de Barracão, Paraná. Hoje estou aqui para me apresentar o meu trabalho de estágio supervisionado com ensino fundamental e a minha aula será dada para os alunos do 8º ano com o tema da aula Arte Urbana e Grafite. O grafite, ele é uma manifestação artística de inscrições ou de rabiscos, feitos à mão, em muros ou em paredes, ou sobre qualquer elemento que esteja em via pública. Ele surgiu em Nova York, lá nos anos 70, e começou com algumas marcas deixadas pelos jovens. O grafite, ele está ligado ao hip hop, pois esses grupos, eles viram, através da arte de rua, uma maneira de denunciar as opressões e as condições desfavoráveis que muitos viviam. No decorrer dos anos, o grafite ele foi se aperfeiçoando e se transformando em desenhos. Mas é importante destacar que não basta ser um desenho bonito. Se ele não tiver a autorização do dono do imóvel, ele se tornará algo ilegal. Portanto, é crime. De início, o grafite ele começou com alguns rabiscos, algumas assinaturas, Mas no decorrer que ele foi se aperfeiçoando, ele foi se transformando em desenhos. No Brasil, o grafite ele foi introduzido em São Paulo no final dos anos 70. Porém, os brasileiros, eles modificaram um pouco do grafite norte-americano. E hoje, o grafite brasileiro está entre os melhores do mundo. Mas, é preciso lembrar, que a pichação, ele é diferente do grafite. Pois o grafite são feitos desenhos e na pichação é somente escritas, que podem ser escritas por um indivíduo ou por grupos. E a pichação ela está ligada à marginalidade e à poluição visual. Portanto, a pichação é crime. Aqui a gente tem outro exemplo, de pichação. Aqui também é um tipo de pichação, E aqui tem uma frase: cadê a água? Já a arte urbana é uma manifestação por meio de intervenções, performances, teatro e o grafite. A única diferença é que a arte urbana ela é autorizada a ser feita pelo dono do imóvel, sendo uma arte legal. O grafite, em sua grande maioria, é uma arte não autorizada pelo dono dos imóveis, portanto, ele é ilegal. Mas quando o grafite ele é autorizado pelo dono do imóvel, ele passa a ser um tipo de arte urbana. Aqui, a gente tem um exemplo, aqui a gente pode perceber um muro, aqui a gente tem uma rua, aqui tem um muro, aqui também tem alguns desenhos no muro. Portanto, se esse desenho ele foi autorizado a ser feito, ele se torna uma arte urbana. Temos também esse outro exemplo aqui, a gente pode perceber que nessa parede, quanto nessa parede há alguns desenhos,
Aqui a gente percebe uma escadaria que foi feito um menino, né? Nessa escadaria é um tipo de grafite. Se ele também foi autorizado a ser feito, ele se torna um tipo de arte urbana. Portanto, os alunos terão que fazer uma pesquisa, né, para eles estarem diferenciando o que é o grafite, a arte urbana e a pichação, para só assim a gente poder dar sequência à aula. Depois deles fazer essa pesquisa e entender a diferença entre esses três, eles terão que escolher um representante desse movimento e fazer uma breve pesquisa sobre a vida desse grafiteiro e as suas principais obras. O mais importante representante grafiteiro desse momento foram os gêmeos, Gustavo e Otávio Pandolfo. São autores de importantes grafites que saíram de São Paulo para ganhar as paredes do mundo. Temos também Eduardo Cobra, que nasceu em São Paulo e é um dos maiores artistas do país. Temos também Fábio de Oliveira, também conhecido como Crânio. Ele nasceu em São Paulo e seus trabalhos são voltados para a crítica social e a política. E ele usa um índio como personagem principal de suas obras. Temos também Alex Hornest, também conhecido como Honesto. Ele é natural de São Paulo. O artista faz um contraponto entre o universo lírico e o caos das grandes cidades. Temos também Nina Pandolfo. Os seus trabalhos remetem à infância e à natureza, e ela usa traços muito delicados e femininos em suas obras. Temos também Nunca, que foi um pichador da zona leste de São Paulo, e aos 15 anos ele conheceu o grafite. E os seus trabalhos eles eram voltados para a cultura indígena brasileira. Temos também o Zezão, que após ele sofrer um acidente o impossibilitando de andar de skate, que era uma coisa que ele gostava muito, então ele começou a fazer grafite, pintando sempre na cor azul. Temos também Binho Ribeiro, que é um dos pioneiros da arte do grafite na América Latina. Temos também Nick Alive, que procurava focar os seus desenhos em busca da paz de espírito. Temos também Anárquia Boladona, ou Pamela, que ela era carioca e pichava muros na adolescência, mas depois ela se consolidou artista defensora das mulheres. Para a aula, os alunos terão que trazer cartolina, giz de cera, tinta látex, lápis de cor, pincel, lápis de desenho, para eles criar um grafite com uma mensagem sobre os cuidados com o meio ambiente. Depois deles fazerem esses desenhos na cartolina, todos os trabalhos dos alunos serão juntados
e serão recriados em tamanhos grandes no muro da escola ou de alguma parede que esteja disponível. Aí, em seguida, eles serão pintados com tinta látex ou com a tinta spray. Além desse trabalho trazer uma mensagem positiva de conscientização sobre os cuidados com o meio ambiente, também será importante para os alunos, pois será uma maneira de contribuir para a formação das crianças, enquanto cidadãos conscientes. Esse trabalho ele servirá para conscientizar os alunos e os cidadãos que verem esse trabalho acerca da necessidade de saber e de conhecer sobre os problemas do lixo e o mal que ele faz se não for descartado corretamente. Segundo o grafiteiro Aira O Crespo, responsável por realizar inúmeras oficinas com alunos do ensino médio, diz que a tinta spray ela é uma ferramenta muito expressiva. Você aperta uma válvula e sai um jato. É moderno, é ágil e os jovens gostam. Depois, eles se ligam não só no ato de grafitar, mas também nas formas e cores, e para isso eles precisam estudar. Eles começam a perceber o contexto da arte. Além de desenvolver técnicas de desenhos e de desenvolver mensagens sobre o meio ambiente, os alunos também aprenderão nessa aula sobre o grafite e a arte urbana, sobre a teoria das cores, sobre a matemática envolvendo a geometria, além de expressar ideias, sentimentos e pensamentos. E a ideia de pintar as paredes e os muros da escola com o grafite é trazer mais alegria para a escola e a liberdade de expressão de cada aluno, assim envolvendo ainda mais os alunos com o ambiente escolar, estimulando tanto os alunos quanto os pais e os funcionários da escola a conviver, com as expressões artísticas todos os dias. Esse trabalho sobre a arte urbana e o grafite na escola é muito importante para os alunos, pois podem transmitir através do desenho uma mensagem, um pensamento de algo que eles acham muito importante. O grafite é uma arte muito alegre, que seduz os jovens a querer aprender mais sobre ele. E ele surgiu lá nas periferias. No início, ele era utilizado por gangues, para se comunicar com outras gangues. E ele era considerado como vandalismo. Mas hoje o grafite ele é utilizado como uma das maneiras de resgatar os jovens que estão perdidos para a criminalidade e os vícios. O legal é a forma como trouxeram essa arte para dentro da sala de aula, de como você pode usar a arte para mudar o ambiente, e também mudar a vida das pessoas. Pois o grafite, ele é feito em ambientes públicos e quando ele é autorizado pelo dono do imóvel a ser feito, ele se torna uma arte urbana. O principal objetivo do grafite é deixar uma reflexão exposta onde um grande público possa ver. E ele é um tipo de arte relacionado com o hip hop e ele também era formado de comunicação entre as gangues
e também já foi usado, né, como uma forma de protesto. Mas hoje, nos dias atuais, o grafite ele se tornou uma arte onde envolve muita cor, muita alegria, muita criatividade e se percebe de longe a diferença entre ele e a pichação, que nada mais é do que uma caligrafia, muitas vezes de uma cor só, sendo uma poluição visual. Diferente do grafite, que hoje se caracteriza como arte urbana e quando é autorizado, né, pelo dono do imóvel, se torna uma arte urbana. Há duas maneiras de se fazer o grafite: usando o spray, né, para fazer letras curtas e simples, e também usando o stencil, que ele é um cartão com recortes de desenhos e ele é colocado no local onde vai ser pintado e passado o spray para ficar o desenho mais perfeito. Aqui eu trouxe, só para vocês verem, esse aqui ele é um stencil. Ele tem um tamanho pequeno, aqui são letras, né, ó. E ele é feito de acetato, né, papel de acetato. Aqui eu trouxe só para mostrar para vocês, né. Mas quando o desenho ele é grandão, ele pode ser feito também em uma cartolina e recortado. Aí você, aqui por exemplo é a parede, você vem e coloca bem certinho o papel, né? E você passa o spray e quando você tirar, ele vai ficar bem certinho o desenho daí na parede, né? O objetivo de se trabalhar com grafite em sala de aula é para desenvolver a criatividade do aluno, né? E envolver o aluno com o ambiente escolar. Por isso, de se fazer o grafite em uma parede ou no muro da escola. Nos grandes centros, o grafite tem um objetivo ainda maior, que é de resgatar jovens que estão na marginalidade. Alguns grupos que trabalham com jovens, eles usam o grafite para estar fazendo esse trabalho de resgate, incentivando os jovens a se envolver com o mundo das artes, né? Para largar mão da marginalidade. Esse é um dos exemplos, né? Então, a minha aula sobre o grafite e a arte urbana seria isso. Espero que vocês gostem, né? E quem puder curtir, comentar ou compartilhar, eu agradeço.